Estou gravando. Meu nome é Aguinaldo Timóteo Pereira. Na certidão com G.U.I, como cantor com G-mudo. Sou nascido em Caratinga. Nosso ídolo maior lá em Caratinga é o Ziraldo. E nasci aos 16 de outubro de 1936. Estou chegando aos 75 anos. Trabalho desde os 14. Tenho 47 anos de carreira profissional como cantor de sucesso ainda. Talvez seja o único que sobrevive em evidência. Estou no meu 5º mandato, não estou aposentado e sou um homem pobre. Aguinaldo, eu queria falar um pouco sobre a sua participação na campanha das diretas. Como é que ela começou e aonde ela aconteceu? Como é que... Verdadeiramente ela foi um pouco falsa, porque eu tive 503 mil votos no Rio de Janeiro para eleger Leonel Brizola e ele ganhou com 170 mil votos de diferença. E eu fui extremamente agressivo com os militares, com todos, quando me elegi deputado federal. E nas diretas, atendendo alguns colegas nossos, eu fiz algumas apresentações em Aracaju, não sei aqui ali, mas eu não era um grande entusiasta, a menos que fosse o Brizola, o candidato à presidência da República. Participei de maneira bem discreta, não fui um grande entusiasta e também não fui um demagogo, não fui um oportunista, um exibicionista, um mentiroso, como muitos que participaram da campanha das diretas. E evidentemente que aí temos que tirar o chapéu para o Ulisses Guimarães, que eu tinha pavor do Ulisses Guimarães por causa do que ele fez com o Collor. Acho que ele foi extremamente rancoroso, vingativo, e eu fiquei com ódio do Ulisses Guimarães, mas ninguém pode negar que ele foi o grande baluarte das diretas. Nessa ocasião, muitas vezes, algumas presenças no palanque eram vaiadas, né? Havia uma claque muito forte. Você chegou a enfrentar essa dificuldade? Não, porque nunca me dava o espaço para fazer pronunciamento. Sim. Imagine, eu abria a Nova América com a ajuda do Delfim Neto e do Antônio Carlos Magalhães. Eram 3.500 trabalhadores desempregados. E quando eu cheguei para poder reabrir a Nova América, não queriam que eu subisse no palanque, porque o seu Lulu já havia acertado com o PDT e eu já tinha sido expulso do PDT. Então não gostavam muito de me dar microfone, porque eu sempre soube tirar um grande proveito de microfone. Mesmo sem a experiência política, mesmo sem um nível de cultura satisfatório, eu sempre soube tirar, talvez por ser cantor, eu sempre tirei um bom proveito de microfone. Uhum. E como é que eram as suas ligações com o Brizola, suas relações com o Brizola? Bom, o Brizola foi impiedoso comigo, depois fizemos as pazes, mas ele foi impiedoso comigo, porque eu poderia ter sido assassinado. Para ter ideia, um dia eu estava na sala de refeições de um grande bicheiro e tomando café com ele, mas alguns amigos, estava um delegado. E o delegado disse: Aguinaldo, eu não sei como é que você está vivo. Todo dia quando eu digo, por que eu não matei você? Eu matar a mim? Mas Aguinaldo, você invadiu a Baixada, esculachou todo mundo, xingou todo mundo e está vivo. Sua mãe deve ter rezado muito. E é verdade, que eu fui muito agressivo. E lá era domínio, em Nova Iguaçu de um bicheiro, em Nilópolis do Anísio, em Caxias de outro, em São Gonçalo de outro, em Niterói. E eu fui extremamente agressivo na campanha para o Leonel Brizola, porque eu era apaixonado com o Leonel Brizola. E continuo apaixonado pelo Brizola. Mas ele foi impiedoso comigo, porque não me deu os cargos que eu pedi. Eu não pedi cargo de diretoria, não pedi secretaria, não pedi presidência, eu pedi cargos para operários no metrô, na companhia de transportes, que eram pessoas que haviam colocado papel para a gente de graça. E ele não me deu e deu 4 secretarias para o PMDB, que era o nosso sparring durante a campanha. Então tivemos uma briga pavorosa de palavrões terríveis, eu queria agredi-lo. Ele mandou o tenente retirar em mim, eu torrei o tenente, palavrões de todo tipo, e eu pensei seriamente em matar Leonel Brizola quando saí do palácio. Mas aí eu tinha uma Mercedes executiva bonita, eu fui para minha casa, eu morava na rua Silveira Martins, só que eu vim pela rua do Catete, e ao invés de entrar na rua Silveira Martins para ir para minha casa, eu passei direto e fui para Angra dos Reis para ver o meu filhinho, que estava comigo há 1 ano, que era uma criança de 1 ano e meio que eu estava criando. Eu fui para lá, fiz uma canção para ele e tudo mais. Depois fiquei amigo do Brizola novamente. O Brizola foi uma figura fantástica. Uhum. Na sua definição, como é que você classificaria essa campanha das diretas? O que ela foi para o Brasil? Que papel ela teve? Bom, verdadeiramente, primeiro que eu tenho uma enorme frustração,
por jamais haver visto qualquer profissional de imprensa, nem você, cumprimentar o João Figueiredo pelo que ele fez em relação aos brasileiros. João Figueiredo, que eu cheguei em Brasília com o ódio dele, era uma figura simplesmente fascinante. E ele um dia disse, lugar de brasileiros é no Brasil. E trouxe todos, os que sequestraram, os que mataram, os que roubaram, os que torturaram, vieram todos. Todos disputaram eleições, como Miguel Arraes, como Brizola, como Montoro, todos foram eleitos e não tiveram nenhum problema. E a grande mídia continuou falando em regime militar. Então eu acho que eu até me perdi no que você me perguntou, Paulo. O que foi a campanha das diretas? Bom, então a campanha das diretas, todo mundo deveria tirar chapéu para o Golbery. A campanha das diretas foi um trabalho do Golbery. Não foi de fulano e beltrano, se houvesse realmente uma ditadura, como acontece hoje em alguns países, os militares teriam impedido as caminhadas e tudo mais. Mas acontece que o Golbery já havia, junto com o Geisel, inclusive, iniciado um trabalho de reabertura. E o objetivo dele foi claro comigo, quando ele falou, o nosso objetivo é dividir a oposição. E eles conseguiram dividir a oposição. Então, eu acho que o grande baluarte da campanha dos diretos chama-se Golbery de Couto e Silva, se não me engano, acho que é isso. E agora, houve efetivamente uma participação do povão nesses comícios? Claro, a Rede Globo mandou. É a mesma coisa dos caras pintadas. A Rede Globo é muito poderosa. Se mandar que a gente cheire cocô de manhã, a gente cheira. Se acha cocô é bom para a saúde, a gente vai cheirar cocô. O poder da Rede Globo hoje sobre nós é uma coisa impressionante. E ninguém nega que é uma das mais brilhantes redes de televisão do mundo. Mas esse peso, porque nós brasileiros não temos o costume de raciocinar. Vamos sempre no embalo. Então, o que aconteceu foi isso. Botou todo mundo na rua, como botou por conta do Fernando Collor. Que saiu como ladrão, como sei, depois de investigado as minúcias, provou-se que não havia tirado R$1 do poder público. Estava gastando o que sobrou da campanha, já que eles morriam de medo do Lula. E para a vitória do Collor, os magnatas, os grandes empresários, despejaram $800 milhões, sei lá quanto, e sobrou muito dinheiro. Como é que você foi parar na política? Por causa do Brizola. Eu havia conhecido o Brizola no programa do Mauro Montalvão. E disse para ele, estou ao seu lado. E andei com ele, fui para Juiz de Fora, Belo Horizonte, fazendo campanha para abrir, porque ele achava que ficaria com o PTB. E quando tomaram o PTB, ele deram para a Ivete, e ele até chorou, ficou emocionado, ele criou o PDT. Né? E eu não tinha a menor ideia que algum dia eu poderia ser qualquer coisa dentro da política. Um dia, estava na minha casa assistindo o Povo na TV, que era um programa muito forte da época, comandado pelo Hilton Franco, e todos os candidatos ao governo do Estado, de 82, todos batiam no Brizola. A Sandra Cavalcante tinha 54, outro tinha 36, outro dizia quanto, e o Brizola tinha 6. E todo mundo atirando na cabeça do Brizola. Eu tinha o telefone direto do Hilton Franco, entrei no ar, esculachei todo mundo, e disse, tem mais, a partir de agora tem 10%, que eu vou me candidatar a deputado federal e vou ter 300 mil votos. Ah, foi uma piada. Os caras deram gargalhada, mas foi um negócio para... isso aqui não é um brincalhão. Outro dia, eu fui à Central do Brasil e fui perguntar às pessoas, você votaria em mim para deputado? Você votaria? Perguntei a 500 pessoas. 4 disseram que não votariam em mim. 4 pessoas disseram que não votariam em mim. Por isso eu tive 503 mil votos, sem contar o que eu tive que dar para o Kleber Ramos, para fulano, porque foi uma coisa... Havia uma que eu tinha mais voto que o Brizola. Né? Só que o Brizola queria que eu ficasse no Rio de Janeiro. Eu falei, não, governador, eu vou para Brasília. Eu quero ir para Brasília. Aí fui para Brasília e o Brandão Monteiro não me deu a vice-liderança, disse que eu não estava preparado. E 2 dias depois, me colocaram no grande expediente para fazer um pronunciamento de 30 minutos. E quando eu cheguei, um advogado me entregou o discurso pronto. Eu pergunto, o que é isso aqui? Não, se é seu pronunciamento está com brincadeira, companheiro. Cheguei aqui com 503 mil votos, você vai dizer, sai fora, estamos aqui. Cuidado, Aguinaldo, aqui está cheio de cobra. O cobra aqui dentro sou eu. Eu sou o cobra. E aí, pedi um dos meus assessores que arranjasse um telefone sem fio. Foi quando eu falei o alô, mamãe. E aí o presidente ficou uma fera comigo, mas aí me marcou para o resto da vida. Alô, mamãe.
A democracia melhorou o Brasil? Se todos nós respeitássemos a democracia, seria uma maravilha. Mas quando se fala dos excessos dos militares, eu fico imaginando o que a gente vê na televisão hoje, né? O policial que algemou um cara que estava mijando na rua e meteu a bolacha nele. O outro policial que aparece fuzilando o cidadão. O outro que bate no seu, o outro que fuzila 4 garotos. Então, porque a polícia militar, 1, 2, 10, 100, transgridem, ultrapassam o limite do bom senso e cometem verdadeira barbaridade, a gente vai punir toda a instituição? É justo punirmos as Forças Armadas porque alguns cometeram equívocos? Não, os sistemas são os mesmos. E o que me frustra muito é que enquanto aqui se brigava contra a ditadura de direita, chegava o Fidel Castro com o tapete vermelho. Não tem um adversário do Fidel Castro, morreram todos. Ou estão na cadeia ou morreram todos. Aqui ficaram todos vivos. Graças a Deus tivemos o Lula, monstro de presidente da República, temos a Dilma, tomara que ela siga os mesmos caminhos, seja também uma belíssima presidenta, né? Temos governadores, senadores, todos que se dizem vítimas dos ditadores do regime militar. Mas estão todos vivos, alguns nunca levaram tapa. Outros foram vítimas de violência moral, como aconteceu com o Caetano e com o Gil. Né? Ou até mesmo com o Chico Buarque. Mas o Chico Buarque foi morar em Roma, ele não foi para Cuba. Você lembra de alguma, para encerrar, alguma historinha, algum episódio dessa sua curta participação nas diretas que valesse a pena, assim, às vezes um caso corriqueiro que vale a pena recordar? Eu me lembro que no Rio de Janeiro não me deixaram subir no palanque. Porque eu já havia brigado com o Brizola, foi uma briga muito traumática. Então, quando eu cheguei para subir a escada do palanque, não me deixaram subir. Eu não queria o menor caso, fui embora. Né? Votei pela direta, votei para que tivesse um presidente eleito pelo povo, mas como isso não passou no Congresso Nacional, eu votei no Paulo Maluf, porque o Paulo Maluf levou um álbum com as obras que ele havia realizado aqui em São Paulo, e eram obras impressionantes. E o Tancredo não tinha nada para nos mostrar, porque ele nunca inaugurou uma obra. Embora fosse uma figura simplesmente extra-série da política brasileira. Eu fui levado a ele pelo Ziraldo, no apartamento dele lá em Brasília. Mas eu já havia me comprometido com Paulo Maluf. Paulo Maluf já havia dito o que é que eu ganharia se ele fosse presidente. Né? Quais os espaços que ele me abriria no Rio de Janeiro. Então, eu mantive a minha palavra, mas me custou muito caro. Muito caro. Não me destruíram, eu briguei com o Dr. Roberto Marinho. Fui muito grosseiro com o Dr. Roberto Marinho, depois tive que pedir desculpas, porque eu estava completamente equivocado. E aí disseram, Aguinaldo, você morreu. Brigou com a Globo, morreu. Eu não briguei com a Globo. Eu tive um momento de profunda falta de sensibilidade com o Dr. Roberto. Tanto que depois foram perguntar para ele, o Faustão foi perguntar, ele falou, não, eu nunca proibi o Aguinaldo de cantar na minha emissora. Mas o meu voto foi muito traumático, o meu voto foi muito agressivo. O voto que eu dei para o Paulo Maluf. Mas hoje, muita coisa que eu fiz no passado, eu não repetiria. Porque aos 75 anos, e uma família muito numerosa, que são várias famílias que eu tenho que cuidar, eu tive que dar uma administrada no meu temperamento. E hoje eu sou um homem razoavelmente diplomático. Nessa ocasião em que você não subiu no palanque, isso ficou evidente para a imprensa ali. Todo mundo viu. Todo mundo, claro. Todo mundo viu que era um preconceito porque eu havia brigado com o Brizola. E você não tentou assim, impor a sua posição? Não queria criar nenhum tipo de discussão que pudesse tumultuar um momento cívico deste país. Né? Depois votei no Brizola para senador, viajamos juntos. Ele falou que nós havíamos brigado porque só bosta não pega fogo. Falou que nós somos seres humanos. Né? Foi uma pena, porque se eu faço pelo Brizola no Brasil, eu estava num momento extraordinário da minha vida. O meu grande sucesso era Quem É. E eu cantei milhares de quem é que não sofre por alguém e tal. Ô, minha gente, vamos mudar a história desse estado na porrada e tal. Se eu faço por ele no Brasil o que eu havia feito no Rio de Janeiro, não teria sido Lula o adversário do Collor, teria sido o Brizola. Beleza. Foi muito bom estar com você. Eu que agradeço. Um abraço, felicidade.